Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai falar de controle de hemorragia, as 3 técnicas básicas que tu encontra lá no Stop the Bleed de controle dessas lesões exsanguinantes, que são as lesões que a gente vai tratar do X do mnemônico XABCDE. Antes de continuar, clica no sininho, ativa as notificações para tu ficar sabendo todos os vídeos que a gente for produzindo. Se gostou, comenta, né? Passa esse vídeo para um amigo, que isso ajuda a gente a continuar produzindo esses conteúdos que eu tenho certeza que são excelentes para o teu dia a dia profissional. Por que o X é tão importante? Bom, a maior causa de morte evitável ao paciente politraumatizado é o choque hemorrágico. Então daí vem a importância da gente saber como tratar essas lesões exsanguinantes, certo? Que são as lesões em que eu vou tratar no X, antes mesmo de avaliar a via aérea do nosso paciente politraumatizado. O Stop the Bleed fala de 3 técnicas básicas de controle de hemorragia. A primeira delas é a pressão direta. É a técnica mais comum, é a técnica que a gente aprende na escola, lá no curso técnico, na faculdade, em cursos de primeiros socorros, né? É a técnica mais simples, que é onde eu vou pegar um pano, uma atadura, uma gaze, algo limpo e vou colocar sob a lesão que está sangrando, né? Simplesmente vou fazer uma pressão direta, né? E ela é muito eficaz em várias situações, certo? Então essa é a primeira técnica que eu vou falar para vocês aqui hoje da pressão direta. A segunda técnica muito importante é o uso do torniquete, certo? Que o uso do torniquete tem muita polêmica hoje, já está amplamente utilizado, mas é muito importante a gente, para aplicar esse torniquete, a gente levar em consideração algumas coisas muito importantes, certo? A primeira delas é: eu não afrouxo o torniquete. No momento em que eu apliquei o torniquete ao paciente que está sangrando, eu não vou afrouxar mais no pré-hospitalar. Somente se tiver algum médico, algum profissional da saúde que possa fazer o pensamento dessa artéria que está sangrando, fazer o controle cirúrgico dessa hemorragia, ou lá no intra-hospitalar, certo? Então, no pré-hospitalar eu não vou afrouxar esse torniquete. Cuidar para não aplicar esse torniquete sobre articulações, então sobre os cotovelos, né, sobre os joelhos, então eu não devo aplicar esse torniquete sobre articulações, certo? Sempre aplicando proximal à ferida, certo? Cuidar com objetos no bolso, né, carteira, celular, então evitar de aplicar sobre essas regiões com coisas no bolso, né? O torniquete ele é auto-aplicável, então o militar principalmente, né, deve saber como aplicar o torniquete em si mesmo, né? E se um torniquete não for suficiente para parar esse sangramento, eu devo aplicar um outro torniquete proximal. Então, pacientes muito altos, né, que tenham as pernas muito compridas, né, que um torniquete não der conta de parar esse sangramento, então eu aplico um outro torniquete proximal para que esse sangramento pare, né, na sua totalidade, né, que eu consiga fazer esse sangramento parar. Muito importante é a gente não fabricar torniquete, certo? Então, não há uma garantia que com o uso de um torniquete improvisado que eu vá conseguir parar esse sangramento. Então, se eu estou tentando evitar o máximo de sangramento possível nesse pré-hospitalar, eu estou lutando por cada gota de sangue, não é muito bom eu confiar em técnicas de improviso, né? De pegar um pedaço de pano com um graveto e ir lá e apertar para tentar fazer essa ferida parar de sangrar. Então, se eu não tenho um torniquete industrializado, eu devo usar outras técnicas como a pressão direta e o preenchimento de ferida, que é a técnica que a gente vai estar discutindo a seguir. O preenchimento de ferida, então, é aonde eu vou rechear essa ferida. Então, eu vou pegar uma atadura, uma gase hemostática, uma camiseta, o que eu tiver ali, e vou colocar dentro da ferida, vou preencher, rechear essa ferida. A ideia de tu preencher uma ferida é de tu conseguir hemostasiar o vaso
está sangrando internamente, certo? Então, aqueles vasos mais profundos, por exemplo, uma femoral, então eu preencho essa ferida e eu consigo fazer uma pressão lá dentro daquele vaso, lá onde está sangrando. Então eu tenho uma técnica que é bem eficaz e mais eficaz do que, por exemplo, uma pressão direta, que vai ser boa para os ferimentos, né? Para os ferimentos mais superficiais. Certo. Agora que tu já conhece as 3 técnicas básicas de controle de hemorragia, eu tenho que te dizer aonde que tu vai aplicar cada uma delas, certo? Bom, a gente vai dividir o corpo em algumas partes, né? Então, a primeira parte que eu vou falar para vocês são as extremidades, então membros superiores e membros inferiores. Nessas partes do corpo, tanto os membros superiores como os membros inferiores, eu tenho condições de usar qualquer uma das 3 técnicas de controle de hemorragia. Então, são os locais evitáveis que eu consigo usar qualquer uma dessas técnicas, tanto a pressão direta como o preenchimento de ferida e o uso de torniquete, certo? Então, nessas partes do corpo, eu consigo usar qualquer uma das 3 técnicas. A próxima parte que eu vou falar para vocês são as regiões juncionais, região cervical, região axilar e as regiões inguinais. São regiões de junção. Nesse tipo de lesão, eu consigo usar o preenchimento de ferida ou a pressão direta, né? Então são lesões que têm potencial de sangramento bem grande, porque são regiões de grandes vasos, certo? Então eu devo usar as outras 2 técnicas, preenchimento de ferida ou pressão direta. E muito cuidado quando a gente fizer preenchimento de ferida em região cervical, para que, se houver exposição de via aérea, que eu mantenha essa via aérea pérvia, que eu não vá fazer um preenchimento de ferida e daqui a pouco tá obstruindo a via aérea do nosso cliente, do nosso paciente. E por fim, a região de tórax e abdômen. Nessa região eu devo usar algumas outras técnicas, que é a pressão direta, certo? Não há possibilidade de eu preencher ferida em tórax e abdômen, né? Então eu uso a pressão direta. E lesões abertas do tórax, eu devo usar o curativo valvulado ou uma pressão direta, né? Uma compressão direta, ou simplesmente o curativo de 3 pontas, que é aquele curativo que a gente usa um plástico, né? Algum material vedante, e eu vou fazer a colocação de 3 esparadrapos aqui, para que quando a gente faça o movimento de inspiração ele colhe, no momento que faz o movimento de expiração ele abre e deixa o ar sair de dentro do tórax. Muito importante eu identificar que lesões de tórax e abdômen eu não devo tardar esse transporte. Então, o mais rápido possível, eu devo transferir esse paciente para o intra-hospitalar o mais rápido possível. Então, essas são as 3 técnicas básicas de controle de hemorragia que tu tem que saber para ter um melhor resultado no momento que tu for atender o teu paciente politraumatizado. Espero que tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil para ti e até a próxima. Um grande abraço.